Olá, eu sou o pastor Diogo Carvalho, da Junta de Missões Nacionais e também professor de missiologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo a mais um treinamento, desta vez sobre conversas evangelísticas. Como iniciar, manter e chegar ao fim de uma conversa evangelística bem-sucedida com alguém que está dentro de um relacionamento discipulador conosco ou até mesmo uma pessoa desconhecida que abordamos casualmente nas ruas. Então, esse é o nosso curso, essa é a nossa primeira aula. Nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre alguns conceitos iniciais, sobre uma base teológica, uma base doutrinária para o tipo de conversa evangelística que vamos querer manter com essa pessoa. Então, vamos lá. Conversas evangelísticas, os nossos conceitos, não é? Vamos tentar entender um pouquinho melhor quais os fundamentos que vão embasar o tipo de conversa evangelística que nós vamos desenvolver, né? O modelo, a ferramenta de conversa evangelística que vamos estudar nesse curso. Primeira coisa que precisamos entender é que os melhores evangelistas são aqueles que conseguem conversar com as pessoas e tratá-las de forma individualizada. Cada vez mais, nós percebemos que o mundo está muito fragmentado, com subjetivismo exacerbado. Então, antigamente nós olhávamos para um bairro e buscávamos discernir o que as pessoas deste bairro pensam, o que as pessoas dessa cidade pensam. Então, poderíamos até supor que, de forma média, as pessoas daquela localidade tinham um pensamento muito similar. Mas com a urbanização, com essa modernidade líquida, nós vamos percebendo que esse subjetivismo chegou a níveis absurdos. Então, numa mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo condomínio, ou até mesmo numa mesma família, nós vamos encontrar pessoas que pensam totalmente diferente umas das outras. Então, como discernir, como desvendar o que a pessoa pensa, o que ela crê, qual o seu estágio nessa caminhada de conhecimento de Deus? Somente conversando, somente dialogando com essas pessoas. Então, hoje nós precisamos não apenas de uma evangelização pessoal, ou seja, uma evangelização de pessoa a pessoa, mas também uma evangelização personalizada, que vai cuidar daquela pessoa, vai tratar aquela pessoa na sua individualidade. Isso só é possível quando nós conversamos. Então, nós sabemos que a evangelização é uma caminhada. Ela não vai acontecer só em 5 minutos. Nós precisamos desenvolver um relacionamento discipulador com as pessoas. Você sabe, né? Deus me deu a graça de escrever um livro sobre relacionamento discipulador. Mas, em algum momento, nós precisamos pregar o evangelho. Nós precisamos apresentar a mensagem de salvação. Percebam bem, nesse texto em 1 Tessalonicenses 2:8, Paulo diz assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Por causa do amor que fundamentava a missão de Paulo, ele procurou apresentar, transferir àqueles irmãos a sua própria vida, o que ele era, por meio do relacionamento, mas também o evangelho de Deus, a mensagem verbalizada. Então, nós precisamos entender que a evangelização é uma caminhada dentro de uma evangelização para fazer discípulos, mas em algum momento nós precisamos ter uma conversa evangelística. E essa conversa, ela não deve ser apenas uma apresentação. Não é apenas uma cartilha de coisas que nós vamos pedir a atenção da pessoa para apresentar e ficar falando sozinhos ali 5, 10 minutos. Uma evangelização eficaz dentro desse contexto que vivemos hoje é uma troca, é uma partilha. E isso dentro de um diálogo. Escutar também e não apenas falar. É uma arte que todo evangelista precisa desenvolver. Então, a maioria dos métodos de evangelização partem de uma apresentação, de algo pronto.
Um dos motivos pelos quais eu gosto do modelo de conversas evangelísticas é que permite o bate-papo, a troca, a conversa, para você entender, para você escutar a pessoa e entender o que ela precisa ouvir. Então, o que falar? O que apresentar? Não é? Então, já que é uma conversa, um diálogo, será que por causa disso nós não deveríamos nos preparar? De modo algum. Mesmo sendo um diálogo, mesmo escutando as pessoas, mesmo trabalhando uma evangelização personalizada, é muito bom quando temos um roteiro, quando temos um início, meio e fim na nossa mente para projetar essa conversa até o final. Embora cada pessoa seja única, assim como sua condição espiritual, ajuda muito termos um roteiro memorizado para essa conversa evangelística. Assim como o pastor, quando ele vai pregar, ele espera que o Espírito Santo o use, mas isso não significa que ele não devesse se preparar estudando o texto bíblico e preparando o seu sermão, ok? Da mesma forma, na conversa evangelística, você vai se preparar, você vai estudar, você vai entender o início, meio e fim dessa abordagem, dessa conversa, desse momento, ainda que você deva estar sempre aberto ao que o Espírito Santo estiver falando com você e como ele vai conduzir esse momento. Mas o preparo é importante. Dentro desse preparo, eu queria apresentar para vocês um princípio que, ao meu ver, é o princípio base desses fundamentos teológicos para a conversa evangelística. Esse princípio nós enxergamos em toda a Escritura, que é lei para o soberbo e graça para o humilde. Veja se não é assim. Textos como Deus resiste ao soberbo, porém concede a sua graça ao humilde. Jesus, nos seus diálogos, como por exemplo, naquela história da mulher que foi pega em adultério, jogada ao chão, e ali aqueles homens estavam prestes a apedrejá-la. Jesus então diz para eles o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O pecado vem mediante a compreensão da lei. Então Jesus confronta o pecado daquelas pessoas ali. Mas ao lidar com aquela mulher, Jesus lhe estende a mão de graça, e diz: onde estão os teus acusadores? Eu também não estou aqui para te acusar. Eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para te perdoar. Então, a maneira como Cristo lidou com a mulher e com aqueles que estavam prestes a matá-la foi bem diferente. Então, esse é o princípio. A pessoa é soberba, biblicamente falando, ou seja, ela não tem noção de seus pecados, ela se justifica, ela se auto-justifica, ou ela tem consciência de seus erros e tem dúvidas se Deus pode perdoá-la ou não. Então, essas duas pessoas são as pessoas soberbas ou humilde, biblicamente falando. Como naquela parábola que Jesus contou também dos dois homens que foram ao templo para orar. Um batia no peito, né, estufava o peito e dizia: que bom que eu não sou como esse pecador. O outro, então, se contristava com seu pecado e não se sentia digno nem de olhar para cima, nem de olhar para Deus. Essa parábola retrata, então, o soberbo e o humilde. E a gente vai percebendo em toda a Escritura, no ministério de Jesus, um tratamento diferente de Jesus para o soberbo e para o humilde. E isso faz toda a diferença na hora de evangelizar e de manter uma conversa evangelística. Então, o princípio geral é esse: lei para o soberbo e graça para o humilde. Agora, de forma mais específica, tem 3 frases que vão fundamentar, vão embasar o roteiro de conversa evangelística que vamos estudar daqui a pouco. Essas frases são: não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem consciência de pecado. E não há consciência de pecado sem a comparação da nossa conduta com a lei de Deus. Vou repetir: não há salvação sem arrependimento, não há arrependimento sem consciência de pecado, não há consciência de pecado sem nos confrontarmos com a lei de Deus. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Primeiro, não há salvação sem arrependimento. Bem,
Isso é fartamente encontrado nas Escrituras. João Batista pregou o arrependimento, Jesus pregou sobre arrependimento no início de seu ministério, e aqui Atos 3,19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse foi Pedro, agora Paulo, em 1 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Atos 17:30, também Paulo, lá em Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, o arrependimento é a entrada para o reino. A pessoa ela toma consciência, ela toma consciência de seu pecado, ela se arrepende e se volta para Deus. Isso é básico, né? Se olharmos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, ela vai dizer que a conversão se dá mediante o arrependimento e a fé. Por isso não preciso aprofundar mais esse tema. Você entendeu que não há salvação sem arrependimento. 2, não há arrependimento sem consciência de pecado. Óbvio, se eu não sei o que eu tenho feito de errado, como eu posso me arrepender? Como eu posso me arrepender do pecado se eu ainda acho que sou uma pessoa boa, uma pessoa justa e não sei o que eu tenho feito que desagrada a Deus? Olha que grande contradição que nós encontramos ao conversar com as pessoas. A maioria das pessoas diz: eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu não faço nada de errado, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu não transgrido a lei, eu pago meus impostos, eu cuido de minha família, eu trabalho, eu estudo. A maioria das pessoas pensa que são justas diante de Deus. Elas até reconhecem que são pecadoras, porque todo mundo é, mas elas se sentem confortáveis pelo fato de que estão na massa de pecadores, então não estão acima da média em termos de sua maldade. Vamos pensar assim. Então, é uma contradição. As pessoas, em geral, sabem que são pecadoras, mas se julgam boas. Não é estranho isso? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não há ninguém justo, não há ninguém bom. Salmo 14, de 1 a 3, diz de forma clara: Deus olhou do céu e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que o busque. Isaías 64:6 diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus. Esse texto levou Charles Spurgeon a comentar que se as nossas justiças são assim, imagine as nossas injustiças. Romanos 3:23 também diz que todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Como pode haver então essa grande contradição entre o que as pessoas pensam de si mesmas e o que a Bíblia diz sobre elas? Aliás, até mesmo em nosso conceito teológico, evangélico, muitas vezes nós temos uma compreensão distorcida. Nós olhamos para alguém e até dizemos: Ah, fulano de tal é uma pessoa tão boa, só falta aceitar Jesus. Bem, biblicamente falando, não existe ninguém bom. Jesus mesmo disse às pessoas que estavam ali presenciando os seus ensinos: se vós sois maus, né, se vocês são maus, mesmo sendo maus, só sabem dar coisas boas aos filhos, então Jesus chamou todo mundo ali, toda a sua audiência de má. Essa é a nossa realidade diante de Deus. Não somos tão justos quanto achamos que somos, a parte da graça de Deus e da justificação que temos em Cristo. Vamos trazer aqui algumas frases de alguns pregadores que vão exemplificar isso aí para nós. Paul Washer disse: os homens têm de ser trazidos ao conhecimento de si mesmos antes de se renderem a Deus. Os homens estão caídos de tal maneira que temos de remover deles toda a esperança na carne antes de serem trazidos a Deus. Então nós precisamos pregar não apenas o evangelho, mas a necessidade do evangelho. O que faz a boa nova ser boa de fato é o contexto de pecado e perdição do ser humano que a torna necessária. Algumas pessoas dizem assim:
Mas o evangelho não é a boa notícia? Por que precisamos falar de pecado, de condenação? Isso é a má notícia, certo? Mas a boa notícia só é boa no contexto da má notícia, certo? Quando Jesus acalma a tempestade, isso só foi relevante para os discípulos porque eles estavam atravessando a tempestade. Se o mar estivesse calmo, acalmar a tempestade não teria efeito nenhum. Mas quando eles se viram na iminência da morte, Jesus acalmar a tempestade trouxe o contexto para essa maravilha que ele realizou. Da mesma forma, nós devemos pregar a boa notícia. Mas as pessoas estão cientes do contexto? Elas sabem a sua real condição diante de Deus para que apreciem essa boa notícia? Apresentar a boa notícia para alguém que se considera justo é como apresentar um remédio para quem acha que está são. É como oferecer um remédio, um antídoto, para quem não percebe que tem uma enfermidade grave. Então, pregar o evangelho significa também alertar as pessoas de sua condição, para iluminar o contexto que torna o evangelho necessário. Isso faz sentido para você? Vamos seguir. Nós precisamos pregar o evangelho, mas também a necessidade do evangelho. Olha o que diz a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, no item 4, 6 e 7. Como resultado do pecado, da incredulidade e da desobediência do homem contra Deus, ele está sujeito à morte e à condenação eterna, além de se tornar inimigo do próximo e da própria criação de Deus. Separado de Deus, o homem é absolutamente incapaz de salvar-se a si mesmo e assim depende da graça de Deus para ser salvo. Percebam, essa é a condição do homem. Essa é a condição do ser humano, mas nem sempre o ser humano está ciente, está consciente dessa sua condição. Então é dever do evangelista, deparando-se com alguém soberbo, biblicamente falando, alertá-lo de sua condição antes de apresentar a solução, que é a graça em Cristo. Terceiro, não há consciência de pecado sem a comparação com a lei de Deus, sem esse confronto, sem esse cotejo entre a nossa situação, a nossa moralidade e a moralidade de Deus. Esse princípio é um princípio muito importante que pautou a evangelização dos antigos. Não sei quantos se lembram daquele hino do cantor cristão, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E tem uma estrofe que diz que um dia eu senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Você se lembra do hino? Porque esse é um princípio de evangelização que foi abandonado em meados do século XX, o uso da lei na evangelização. Mas ele é muito nítido na Escritura. Por exemplo, Romanos 5,20, Paulo diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não é interessante que nós conheçamos bem a segunda parte? Onde o pecado abundou, superabundou a graça? Mas olha a primeira parte do versículo. A lei veio para quê? Para ressaltar o pecado. A lei cria o céu escuro para a graça de Deus brilhar. Se você olhar durante o dia para o céu e não vai conseguir ver as estrelas, não é porque elas foram embora, elas estão lá, mas não tem um contraste com o céu escuro. A estrela brilha conforme o contraste. Assim também, a lei de Deus oferece o contraste da nossa realidade pecaminosa com a graça de Deus, para que a graça de Deus brilhe ainda mais. Algumas pessoas podem pensar, mas falar sobre pecado, culpa, lei, isso não ofusca a graça, pelo contrário, faz a graça se tornar ainda mais brilhante. Como Jesus disse ao fariseu ali na casa dele, quando aquela mulher pecadora se curva aos pés de Jesus, lava seus pés, enxuga com os cabelos, e Jesus conta uma parábola para ensinar que quanto mais noção de pecado, mais a pessoa se sente amada e mais ela vai amar Cristo em retribuição. Não é assim que acontece. Então, está percebendo como esse princípio, lei para o soberbo, graça para o humilde, vai se desdobrando? Romanos 3,19, também Paulo diz o seguinte: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Interessante,
essa figura de linguagem aí da boca fechada, ou seja, sem argumentos. Diante da lei de Deus, não há argumentos. Nós percebemos o nosso estado de miséria espiritual. Romanos 3:20, é a continuação daquele texto. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, sabemos, a lei não salva. O que salva é Cristo. Mas a lei ajuda no ponto em que ela aponta o problema. É como um exame médico, um laudo médico que vai sinalizar uma enfermidade. Aquele laudo por si não vai curar você. Mas o laudo será útil para apontar a doença, para descrevê-la, para então trazer ali esse diagnóstico, a fim de você receber o tratamento. O tratamento é que vai curar você, mas o laudo foi útil, percebe? Qual é o tratamento? É a graça de Deus, é crer em Cristo, é a salvação que Cristo nos oferece. Então, nós somos salvos pela graça somente, mas a lei nos informa a nossa condição. Martin Lloyd Jones, um teólogo do passado, disse o seguinte: o problema das pessoas que não estão buscando o Salvador nem a salvação é que elas não entendem a natureza do pecado. É função peculiar de quem? Da lei, trazer tal compreensão à mente e à consciência do homem. Certa vez Jesus disse para os fariseus: eu não condeno vocês, quem condena vocês é Moisés. Ou seja, a própria lei é que condena o ser humano. Moody também, um importante pregador, disse: é um erro terrível mostrar certas passagens que tratam de outros assuntos a um homem que ainda não está plenamente convencido de seu pecado. Ele precisa da lei. Não lhe ofereça a consolação do evangelho até que ele veja e saiba que é culpado diante de Deus. Ou seja, se nós estamos diante de uma pessoa orgulhosa, nós precisamos trazer a pessoa, claro que isso é obra do Espírito Santo, o nosso intermédio ao pregarmos sobre a lei e pecado, para a condição de humilde, a fim de que seja salvo pela graça. É por isso que Paulo também, em Gálatas 3:24, disse: de maneira que a lei nos serviu de aio, de guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei é esse aio, esse guia que vai levar a pessoa a perceber sua necessidade desesperadora de salvação em Cristo. Então esse é o princípio geral. Lei para o soberbo, graça para o humilde. É o princípio que vai embasar todo o restante desse treinamento sobre conversas evangelísticas. E você vai ver isso mais claro nos nossos próximos encontros, nas próximas aulas. Por enquanto, eu quero deixar um exercício para você fazer. Gaste alguns minutinhos ali, de 5 a 10 minutos, e tente recobrar na memória algumas conversas de Jesus com alguns personagens bíblicos. Vai lá, comece ali com a mulher no poço, João 4, um pouquinho antes com Nicodemos, as conversas de Jesus com o homem rico, e tente se lembrar de outras conversas de Jesus. E tente perceber se Jesus está diante de uma pessoa humilde ou diante de uma pessoa soberba. E tente então notar se houve uma diferença entre a maneira como Jesus se comunicou com aquela pessoa, sendo ela humilde ou soberba. Então esse é um exercício de você fazer na própria mente, você se lembrar de conversas evangelísticas de Jesus, tentando encontrar esse padrão. Lei para o soberbo, né? Confronto, falar de pecado, acusar, né? Ou pelo menos dizer que a lei é que os acusa. E para o humilde, estender a mão de graça, a mão de perdão, a mão de consolo, de conforto, mostrando que é possível receber a graça de Deus, é possível ser perdoado. Você consegue enxergar esse padrão na vida de Jesus? Faça esse exercício agora, dedique aí 5 a 10 minutos refletindo sobre este princípio. Até a próxima aula, que Deus o abençoe.